Boa tarde, pessoal. Bem-vindos aí a mais um encontro aqui dessa nossa live sobre boas práticas no sistema de gestão. E hoje teremos um tema voltado aí para o tratamento de não conformidades dentro do SGQ. E para apresentar para vocês todo esse conteúdo, né? Lembrando, recapitulando que o nosso último encontro foi fantástico, tivemos um engajamento bem legal, uma participação bem legal do público. Eu vou chamar aqui o Evandro. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, galera. Boa tarde. Prazer, Evandro, por aqui. É isso aí. O Evandro, que é o gestor especialista em sistemas de gestão da qualidade na Useal e na DU, né? Que é uma das mantenedoras aqui do movimento Fast Quali. Também teremos hoje, mais uma vez, a participação da nossa querida Tamires, que é a auditora líder na ISO 9001, engenheira e analista de suporte lá na DU. Boa tarde, Tamires, tudo bem? Opa, boa tarde, pessoal. Mais um encontro aí para compartilhar conhecimento e boas práticas do sistema de gestão da qualidade. É isso aí. É isso aí, Tamires. E para poder fechar aqui o nosso trio, né, para a apresentação de hoje, eu vou chamar o Pedro, que também é auditor líder na ISO 9001, engenheiro de materiais e analista de suporte e implementação na DU. Tudo bem, Pedro? Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Uma honra estar aqui. E uma cara nova nessas lives, né? Hoje eu estou participando aqui pela primeira vez e espero contribuir aí com o pessoal. E vocês já perceberam, né, gente? A gente trouxe aqui o locutor de rádio para poder bater um papo conosco hoje. Então, assim, aproveitem aí essa live que a Du traz com bastante conteúdo para nós. Usem o chat da plataforma para fazer suas perguntas, seus comentários, que à medida que for correndo aqui o nosso bate-papo, a gente vai trazer essas perguntas. E daqui a pouquinho eu já coloco aí no chat e vou fixar o link para que você possa solicitar o certificado dessa live. Pessoal, é isso, agora é com vocês. Até daqui a pouquinho, qualquer coisa é só me chamar aqui. Perfeito, então. Então, bora lá? Bora começar, então, né? Bora lá. Vamos lá. Então, a gente está empolgado, né? Mais uma vez, está aqui junto com o movimento Fast Quali, junto de profissionais da qualidade desse Brasil, compartilhando nossos conhecimentos, nossas experiências e boas práticas que a gente observa no sistema de gestão da qualidade. Já vi ali nos comentários alguns nomes conhecidos da semana passada, né? Que bom ver vocês aqui novamente. Para quem está chegando agora, perdeu a live de semana passada, sejam bem-vindos. Bom ter vocês aqui também. E hoje, né, nós iniciamos dia 15, como a Nay comentou, falando sobre engajamento. E nessas próximas quartas-feiras de março, hoje, dia 29, nós vamos continuar compartilhando boas práticas no sistema de gestão da qualidade, né? Aquelas práticas que a gente observa conversando com os coordenadores, com os analistas, né, com os profissionais da qualidade desse Brasil. E hoje o nosso tema é sobre boas práticas para tratar não conformidades, né? Nós, Dudu, realizamos um estudo, vou até pedir para a Nay colocar ali na tela a apresentação, ela que está cuidando do nosso slide também hoje. Então, nós, Dudu, fizemos um estudo com mais de 100 empresas, do segmento industrial e da parte de prestação de serviço. A maioria dessas empresas, elas são possuem certificações ISO, né? Ou possuem boas práticas aplicadas aí no sistema de gestão da qualidade, né? Então, reunimos esses dados, fizemos esses estudos, o que a gente vai trazer aqui para vocês não é regra, né, pessoal? São práticas que a gente observou e que nós vamos estar compartilhando com vocês, né? Quem sabe aí pode ajudar você em algum detalhe, pode também trazer algum insight para você ali no dia a dia, né? E para começar, a gente traz aqui uma pergunta, né? Por que devo abrir uma não conformidade? Né? Então, a gente vem bem na linha
do propósito, né, que a gente comentava na semana passada. Às vezes não fica claro para o nosso time, algumas pessoas do nosso time, o porquê que a gente está registrando uma não conformidade, né? Às vezes eles entendem que é apenas para mostrar ali na auditoria, né? Então a gente traz novamente essa provocação de essa importância, na verdade, né? De deixar claro o propósito, de deixar claro, né? Os porquês daquela atividade, daquele projeto, né, Evandro? Até a gente comentava isso na semana passada sobre os propósitos do projeto, das atividades, né? De fato, o próprio registro de não conformidade por si só, ele já diz muita coisa, né? Mas a importância que ele tem dentro do processo, uma vez que as pessoas, como nós comentávamos na própria semana passada, sobre essa questão de você saber o que está abrindo, né? O porquê que você está envolvido naquele projeto. Então, nessa questão da não conformidade é a mesma coisa, eu saber o que eu estou fazendo, né? O porquê que eu estou abrindo, porquê que eu devo abrir, qual o resultado disso dentro da operação. Então, isso é muito, muito relevante para que não caia, até foi uma questão das prévias que a gente levantou aqui, não caia no descaso, né? A questão não conformidade seja banalizada e tratada como um assunto qualquer dentro da organização, né? Mas que seja dado devida atenção para que isso seja importante de fato, que faça sentido, né? Que as pessoas envolvidas vejam resultado nessas tratativas, né? E até contribuindo um pouquinho também, a gente vai trazer aqui práticas, sugestões, insights, onde cada um também vai poder ver e identificar se é aplicável às suas realidades. Mas é importante também, a gente vai pegar uma abordagem prática, mas é importante balizar aqui no início, né, um pouquinho do porquê desse propósito, para que as pessoas de fato reflitam também até. É uma possibilidade para as pessoas olharem para dentro do seu processo e ver se realmente isso está bem claro dentro da organização. E além dessa questão de propósito, por que que eu abro uma não conformidade, né? Antes disso ainda, a gente vem também com a questão de conceito do que é essa não conformidade. Será que isso realmente está bem claro dentro da minha empresa? O pessoal sabe o que que é uma não conformidade, para que que ela existe? Então, isso também contribui para disseminar esse propósito, ficar mais claro para as pessoas, do porquê que eu devo abrir, enfim, qual é a utilidade que ele vai ter, como é que essa não conformidade vai agregar valor ao meu sistema de gestão, né? Então, além da proposta, a gente precisa deixar claro e entender dentro da empresa, dentro da organização, o que que seria uma não conformidade para nós, né? Acho que é uma parte importante também para salientar e balizar aqui no início, né? Até pegando esse teu gancho, Pedro, a gente traz aqui um conceito que a própria ISO 9000, né, tem sobre não conformidade, que define aqui como não atendimento de um requisito, e esse requisito pode ser, né, uma norma, pode ser uma legislação, pode ser um procedimento, um requisito que a empresa tem de um produto, de um serviço, né? Então, a gente tem ali um cenário de requisitos dentro, né, da não conformidade. Não é só uma norma, né, mas às vezes é o próprio processo, né, algum ponto do processo ali da organização que ela tem como importância, né, como um requisito importante para uma boa satisfação depois do cliente, um bom resultado ali para a empresa, né. Perfeito. Deixa um insight também para quem está vendo, que beleza, eu estou descobrindo o que que é uma não conformidade, mas você sabe o que é conformidade? O que que é estar conforme dentro do teu processo? Quais são os teus requisitos? Quais são os teus processos? O que que se aplica ali? Óbvio que a gente está falando provavelmente muitos que estão nos assistindo já têm um sistema de gestão implementado, outros estão implementando, talvez isso possa fazer parte ou de uma análise, né? Ou também dessa elaboração desse sistema de gestão que vai vir a ser implementado. A não conformidade vai ser uma ferramenta importante, mas para isso precisa estar bem claro desde o início. E não só identificar a não conformidade, né, é importante reagir a ela, né. Então a gente traz aqui um outro ponto que é o requisito 10.2 da própria ISO 9001, né, que trata aí, fala um pouco, né, sobre não conformidade e ação corretiva, que diz que a organização ela deve reagir a essas não conformidades, tomar ação para controlá-la, né, avaliar a necessidade de análise de causa, né, verificar ali se tem alguma reincidência, então ela traz várias abordagens aí sobre a parte de não conformidades também, né? O próprio requisito da ISO 9001, 10.2. E vamos lá, então, seguindo essa parte de identificação da não conformidade. Opa, já acabei botando aqui um spoiler.
Sobre essa parte de identificação da não conformidade, né? A gente já vê na identificação algumas práticas interessantes, né? Principalmente depois lá no final do mês, para você ter algum levantamento, alguma informação, algum indicador, algum dado, né? Para que você possa analisar comportamentos aí do seu processo frente às não conformidades, né? E 2 pontos que a gente chamou a atenção, né, nesse estudo é com relação à origem, né, já na identificação da não conformidade, a gente poder identificar, atribuir uma origem a ela e também atribuir uma classificação, né? Então, não só reconhecer a origem, mas dessa origem eu posso ter algumas derivações, digamos assim, algumas ramificações, né? Então, a gente percebe como boa prática aí nesse estudo esses 2 pontos, né? A origem das não conformidades e também uma atribuição de classificação, tipo, né? Como o pessoal ali normalmente Isso. chama, né? E a Aí a gente já importância vê uma disso, né? primeira. Desculpa, Thamis, pode Não, interromper. já terminei, pode contribuir aí. Não, aí a gente vê o nosso primeiro gancho para levar para as boas práticas, né? O que a gente quer de fato trazer com essa live. Essa primeira parte conceitual é mais um pouco para balizar realmente, mas agora a gente vai um pouquinho mais para a prática, né? Tudo bem, eu sei o que é uma não conformidade, eu já consigo entender o mínimo, pelo menos, né? Um primeiro passo, enfim. Como é que a gente vai começar a tratar elas na prática, né? Uma primeira boa prática, realmente, até para que isso facilite depois, pensando a longo prazo e tudo mais, acho que é a identificação, né? A gente vê dentro dessa nossa amostragem que é uma parte importante que todos fazem esse tipo de prática. Talvez todos que estejam nos ouvindo também, mas aqui a gente pode trazer alguns detalhes de tipos de classificações que a gente vê como mais comum e que tem também um impacto maior dentro das não conformidades, né? Acho que é isso que a gente vai mostrar nos próximos slides. Tem um aspecto importante também nessa questão toda que a gente está levantando, é o momento que se encontra o processo, né? Eu acho que essa questão de você tipificar, identificar, classificar, acompanhei processos que naturalmente quando nascem tudo é não conformidade, né? Então, desde uma lâmpada queimada na entrada do prédio até alguma coisa que influencia no teu processo é feito o registro, mas mais do importante é você olhar para o seu processo e identificar em que momento você se encontra, né? Porque você algumas vezes vai ter momentos que vai estar num processo mais inicial e que de fato acaba você não tendo tantas classificações, tantos tipos assim, vai chegar a determinado momento do teu processo de maturação, até, né, que eu acho que essa curva que acontece naturalmente com a implementação, com a disseminação da ideia, né, principalmente dessa ideia de sistema de gestão, né, que eu sempre falo isso, que é uma ferramenta de boa prática, que precisa lá no final das contas gerar bons resultados para a empresa, que precisa gerar satisfação para os clientes e partes interessadas. Então, assim, essa etapa onde cada organização se encontra, né, é importante refletir também nessa questão de você classificar, mas embora independente da etapa, tudo acaba sendo você classificando, tipificando, então eu acho que esse ponto é fundamental levantar aqui. Compartilhando Bate aí com o com que o a gente falou pessoal um um pouco pouquinho antes desse... disso. Isso, Não, exatamente. E compartilhando um pouquinho agora com o pessoal, né, essa parte de origens da não conformidade, a gente trouxe aqui um gráfico que mostra nesse estudo, né, o que o pessoal tem de prática ali como classificação de não conformidade, como origem, né? E falando um pouco da origem, a gente tem alguns percentuais interessantes, né? Vindo de análise de dados, os outros entram aqui porque, como a gente comentou lá no início, né, foi feito um estudo com indústrias, empresas de prestação de serviço, então a gente sabe que ali dentro, né, existe particularidades, é uma regra de negócio envolvida, né, que a gente entende ali que entram também nesse outros que apareceu nesse gráfico, né, 21% interna, vindo de auditoria também, né, tanto auditoria externa quanto interna também, a gente percebe uma distribuição bem parecida, né, digamos assim, quase isso, 20% cada um, né? isso É que aí. são pontos importantes, se a gente for pensar assim, são pontos de fato importantes, né? Como isso aqui é uma leitura de um levantamento de uma base, né? A gente entende que de fato você ter essa identificação para fornecedor, para cliente, para auditoria, você analisando dados, ou seja,
vem de uma origem que você avalia os seus indicadores, se está atingindo as metas, se não está atingindo, o que você está fazendo, né, que não está atingindo. Então, acho que me parece ser boa prática ter essas classificações, né? Aqui, acho que também, aproveitando para esclarecer um pouquinho o que Essa esse origem, gráfico pode... desculpa. Aproveitando só para esclarecer um pouquinho o que o gráfico pode dizer, né? Na verdade, é que a gente tem classificações, então todas as classificações levantadas, dentre as classificações que a gente levantou, 21% delas é remetente a algo interno da empresa, processos, por exemplo, né? Processos internos ou coisa assim, 20% que envolve indicadores, por exemplo, né, que são os dois com maior percentual e os dois são olhando para dentro, né, podem notar, é essa questão da empresa olhando para dentro de si, registrando as coisas internas e tudo mais, e tendo também ali um percentual relevante de cliente e fornecedor, que talvez sejam as partes interessadas onde a gente mais tem essa interação com não conformidade, né, principalmente as partes interessadas externas, além também da auditoria que sempre vai estar aqui quando a gente fala de não conformidades. Mas são dados interessantes e provavelmente faça parte, acho que, independente do contexto que a gente comentou, de indústria e serviço, acho que aqui a gente consegue ter uma visão geral de origens que se aplicam a praticamente todos os contextos de empresa, né? Dificilmente vai ficar fora de algum dentre os que podem estar aqui nos assistindo hoje. E dentro dessas origens, né, eu também achei interessante nesse estudo que, como a gente comentava anteriormente, né, tinha algumas ramificações, né, então não só perceber, beleza, a origem é interna, mas internamente a gente tem vários processos, né, então é como a gente normalmente costuma abordar nos treinamentos, vamos dar o nome aos bois, né, digamos assim, né, então vamos trazer aqui uma ramificação dessas origens, né, então foi isso que a gente percebeu nesse estudo, a gente encontrou, para poder trazer aqui para vocês, algumas palavras-chave que a gente percebe dentro dessas ramificações de origem, descrições, classificações, tipos que podem ser atribuídos e que podem facilitar lá na frente, né, aquele levantamento de dados, aquela informação que eu tenho que compartilhar ali com os líderes, ou até mesmo com a diretoria, com o meu time, né, quais as não conformidades dessa classificação foram abertas nesse mês, né? Então a gente volta a ressaltar a importância aí da classificação, da não conformidade já na identificação, né? Já no momento que você identifica a não conformidade, no momento que você registra, ter essas classificações. Falando um pouquinho desse levantamento, entra aqui, chama a atenção de novo um percentual relevante ali para a parte do outros, né? Devido aí a essa regra de negócio, né, que o pessoal tem essas particularidades, volta também um percentual 11% aqui para auditoria, né, auditoria interna, externa, 5S, auditoria de cliente, auditoria de fornecedor, 10% para processo, né, processo não conforme, processo produtivo, algum desvio de processo, para cliente também, né, 10%, o que a gente percebeu ali de cliente? Atendimento ao cliente, reclamação de cliente, alguma solicitação, alguma devolução. 7% das não conformidades também nesse gráfico, nesse estudo que a gente fez, são relacionadas ao produto em si, e também a gente percebe outros como fornecedores, indicadores, ali a parte, né, 2% documentos, registros. Então, são alguns nomes que a gente percebeu, né, palavras-chave que a gente percebeu ali em comum nessa nuvem de palavras, essa amostragem uma amostragem de quase 20 mil não conformidades que a gente vê o pessoal gerenciando, né? A gente nota que os mais generalistas acabam tendo percentual maior, né? Processo, pensando em uma parte mais que englobaria vários tipos e vários processos dentro dessa pizza, né? Dessa fatia, auditoria, cliente, enfim. E ali em cima, um pouco mais para cima, a gente vê em percentuais bem menores, algo mais específico, né? Como a gente fala de equipamentos, instrumentos de medição, a parte organizacional, inspeção, documentos, enfim. Aí a gente pode talvez tirar algumas conclusões, entrando um pouquinho mais nisso, mas a parte de processos e auditorias e clientes poderiam ter também outras coisas que também são demonstradas nesse gráfico, né? Por exemplo, o organizacional, a parte de documentos também poderia estar englobado às vezes dentro de processo, e algumas das empresas que fizeram parte desse estudo têm isso um pouco mais detalhado do que outras, né? Outras preferem tratar isso dentro de uma classificação
mais generalista, outras mais individuais, mais detalhadas, né? Aí, Então, Pedro, entra talvez aquele isso também aspecto mostre da um pouquinho. maturidade do processo de gestão da qualidade, né? Então, aquele que está mais Exatamente. detalhado, está talvez na maturidade dele, né, de aprendizado, ele está um pouco mais específico, e as ações também estão demandando mais especificidade, né? Exatamente, nessa amostragem a gente vai ter empresas com vários níveis de maturidade de sistema diferente, né? Então aqui pode ser uma amostra, um retrato desse comportamento. E o que não quer dizer que existe uma única boa prática que se aplique a todo mundo, né? Tem empresas que realmente vão estar mais maduras, vão poder ter essa classificação mais detalhada, de fato. Isso vai, de fato, agregar valor, né, para mim. Eu tenho uma classificação que eu consigo ter mais classificações para eu poder direcionar melhor os meus esforços. Outras realmente não tem um processo tão maduro assim. Detalhar muito vai ser só mais trabalho para a gente. Eu vou estar burocratizando. Cada empresa acho que precisa saber sua realidade para também tomar cuidado de não dar um passo maior que a perna aqui na hora de determinar suas classificações e saber o que agrega valor para o seu processo, para aquela sua realidade e para as suas possibilidades de momento também, né? Então, A acho que ideia é é justamente essa, né, uma Pedro? A gente provocação. trazer essas informações eu acho que para ter essa ideia, né, do que está sendo praticado e o que eu tenho praticado dentro do meu sistema de gestão, né? O eu que eu digo como empresa, não como coordenador, né? Uhum. Mas como empresa, o que tem praticado, o que tem se aplicado, e justamente eu acho que esse estudo traz essa amostragem, né, de boas práticas para que a gente possa confrontar o meu dia a dia com aquilo que outras empresas também estão fazendo, né? Então, Exato. lembrando dessa ideia inicial nossa dessa live. Exatamente. E o pessoal deve estar se perguntando, né, tá, e dessa classificação de não conformidade, qual que tem mais abertura, né? Não sei se surgiu essa pergunta aí, mas a gente trouxe esse dado para vocês também, né? Então, a gente viu aqui algumas práticas, né, de origens de classificações, e agora nós compartilhamos aqui, olha só esse dado, aonde dessas classificações a gente vê qual tem, né, um índice de abertura de fato, né, da não conformidade que foi identificada e que vai seguir aí um fluxo de tratativas e etapas, né. E daquelas classificações, daquelas palavras-chave, aquelas nuvens de palavras que a gente fez das classificações, nós fizemos esse levantamento para estar compartilhando com vocês. Até comentem ali no chat, né, se vocês também percebem uma incidência, um percentual assim no processo de vocês, desses tipos, dessas classificações de não conformidades, né? Volta aqui, falando um pouquinho dos dados do gráfico, então, um percentual bem relevante aí, né? 41% são não conformidades classificadas, né? Do processo em si, 11% de auditoria. O outro ficou bem em cima, né, do negócio que eu tenho que passar aqui o slide, mas tem ali um outro percentual que também ficou nessa linha, né, perto de auditoria, ali na casa de O de cliente ali também. cliente, valeu. Que como eu estou passando o slide, tem um menu ali que ficou bem em cima, mas vamos lá, vamos se ajudando. Tem um percentual ali também para outros, né? Novamente, regra de negócio envolvida, e alguns pontos ali, fornecedor, produto também tem um índice de abertura de não conformidades também que apareceu, né, nesse estudo, nesse levantamento. Talvez chama mais atenção, pessoal, se notar ali, comparar os valores, né, do gráfico anterior para esse, aproveitando para também já esclarecer, caso não tenha ficado tão claro para todo mundo, o gráfico anterior dizia todas as classificações que a gente levantou, cerca de 10, 11% era relacionado a processo, por exemplo. Só que agora, 41% de todas as não conformidades abertas são de processo. Então, apesar de eu ter só 10% das classificações relacionadas a esse tipo, eu tenho 41% de abertura. Então, talvez mostre um pouco esse hábito, né, de ter essas não conformidades registradas quando a gente olha o nosso processo, olha para dentro, essas não conformidades muitas vezes internas mesmo da empresa, e talvez seja realmente o que traz aqui o maior número de aberturas aqui dentro, e falando em quantidade, né? Então, é uma conclusão que a gente pode tirar comparando os dois gráficos. E 41% é um número representativo, né? Claro, a gente está falando de processo, né? Mas se a gente for avaliar, tem uma fatia bem importante aí dos registros, né?
Aí a gente pode fazer 2 questionamentos, cada um vai ter que olhar para si e poder tirar suas conclusões, né, mas poderia ser realmente, pô, estou documentando bem o que eu preciso na parte interna, na parte de processos, ou será que eu estou documentando corretamente também as outras coisas que vêm de outras origens, de outros tipos? Eu estou documentando corretamente o que vem de cliente, o que vem de fora, o que é relacionado a produto, como é que está essa minha classificação? Minha classificação de processo, será que não está muito generalista? Talvez eu não possa detalhar um pouquinho melhor a partir de agora, né? Então, algumas perguntas que a gente vai jogando no ar para as pessoas poderem ver se aplica, podem ser feitas também olhando nisso, olhando esses Acredito que tem gráficos uma variação de mercado também. aí, quem sabe, né, segmento, porque dependendo da prestação de serviço, do teu processo produtivo, isso pode aumentar ou diminuir, né? Então, Bem, por isso que essa variação aí de não conformidade, essa classificação ser 41%, pode ser que a amostragem que a gente pegou pode ter mais serviço, pode ter mais indústria, então vai ficar a critério de cada um olhar aí para si e avaliar, né? é isso aí. Exatamente. E não só, né, identificar a não conformidade, é importante reagir a ela, né? Então, nesse estudo, a gente percebeu algumas práticas entre a abertura da não conformidade e, podemos dizer, uma pré-análise de causa, né? Então, esses gráficos que a gente está compartilhando aqui na tela agora com vocês, ele tem como base aquelas classificações que a gente identificou, certo? Então, dessas classificações, é uma oportunidade também de você ver alguma criticidade, né, daqueles tipos que vocês têm gerenciados. Também é uma oportunidade de, talvez, você padronizar ali algum procedimentar, né, algum fluxo de etapas que aquela não conformidade vai seguir, né, e a gente compartilha aqui agora algumas dessas etapas, né, pós a abertura da não conformidade. A gente percebe aqui uma etapa de aprovação, até tem aqui 37%, né, que utilizam essa etapa de aprovação. A gente pode relacionar ali com a maturidade do processo que a gente vinha comentando, né? Pode ser que o pessoal utilize essa etapa de aprovação, porque estou começando a engajar o meu time aí nas aberturas da não conformidade, né? Então, o pessoal abre, passa aí para algum responsável, pode ser um líder, pode ser o pessoal da qualidade, né? Chamou a atenção esse percentual ali, achei interessante para a parte de aprovação. E o 63 não quer dizer também que não tem etapa. Eu mesmo já participei Exatamente. de processo inicial que você acaba centralizando muitas vezes tudo no coordenador, é ele que está iniciando as conversas junto com a alta direção, é ele que está começando a fazer a disseminação junto, né, a organização do sistema de gestão da qualidade. Então, não necessariamente na prática não é feito, talvez não tenha oficialmente a etapa aprovação, mas passa pelo crivo dele antes talvez de seguir, ajustar algum texto, enfim, né? Então, esse não também pode ser o não do não tenho etapa, ou pode ser o não do não faço mesmo. O pessoal que está nos ouvindo, que centraliza toda a abertura de não conformidade no time da qualidade, por exemplo, pode olhar isso como uma ferramenta para tentar disseminar esse registro de não conformidade para as outras pessoas da empresa. E a etapa de aprovação pode ser uma ferramenta para que você ainda continue tendo o crivo da qualidade, caso a gente ainda não esteja numa maturidade onde ela ainda não seja necessária, mas essa pendência, enfim, essa responsabilidade de registrar as não conformidades pode começar a ser compartilhada, né, com outras pessoas da empresa, O pessoal até não pode concluir, Pedro, passando por desculpa. etapa de aprovação para fazer como uma etapa intermediária até um nível de maturidade maior, onde ela realmente não seja mais necessária. Talvez todo mundo consiga abrir uma não conformidade e a gente seguir o fluxo necessário sem passar por esse filtro. Pessoal, até vou pedir para vocês colocarem no chat aí, só para a gente fazer uma pesquisa rápida aqui. Quem tem etapa de aprovação coloca sim, quem não tem etapa de aprovação coloca não. Só para a gente fazer uma amostra aqui bem rápida das pessoas envolvidas aí que a gente tem. Se você puder interagir com a gente aí vai ser legal, só para a gente já ter uma ideia aí da galera que já tem essa etapa. Não tenho, já faço, já tenho como hábito, meu processo já está estruturado. Ó, a maioria da galera aí já está começando a responder que sim, ó. Tem alguns que não. Dentro Não, desses sim, 63, sim.
Dentro desses 63%, como comentou, né, Evandro, tem essas pessoas, tem os processos com mais maturidade e também tem esses processos onde o pessoal centraliza realmente, é a melhor Aham. prática para o momento, centralizar esses registros, né? E aí essa etapa pode vir a ser uma saída, uma oportunidade para evoluir um pouquinho nessa questão. O pessoal está respondendo aqui, sim, 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 não, não, não. Meio dividido. A Silvia botou não, a Aline botou não, o Rogério botou sim, a Dayana agora botou não. Então, assim, é para a gente entender, né, o quanto essa questão da aprovação talvez esteja linkada com a maturidade. De volta de novo nesse assunto, né? Talvez esteja muito linkada à maturidade ou até até o próprio processo. Novamente, não tem uma fórmula mágica aqui, né? Exatamente. Exato. E E o só outro. uma última contribuição, pessoal, para a gente passar. A gente também falou na questão das classificações, né, das identificações e tudo mais. Uma oportunidade, uma possibilidade também nessas classificações, às vezes a gente poder, às vezes, ter formas de tratar essas não conformidades de forma um pouco mais diferente. Por exemplo, algumas classificações que são mais críticas para o meu processo, eu posso adicionar uma etapa de aprovação no fluxo, por exemplo, e outras que são menos críticas, eu consigo ter um fluxo um pouco mais enxuto, né, sem essas necessidades. Então, essa provocação também talvez seja interessante. A gente não precisa ter um único caminho para tratar tudo que aparece dentro da empresa, né? E as classificações podem ser uma boa ferramenta, um bom artifício ali para que a gente possa padronizar as tratativas de acordo com suas classificações, com suas criticidades, enfim, avaliando o nosso processo, né? Então, só para Exatamente. dar essa contribuição também. Desculpa ter interrompido. Não, vamos lá, eu já ia seguir aqui para o próximo gráfico. O próximo dado que a gente percebeu aqui é a análise de procedência. Até tem um percentual de 7%, né, que utilizam uma etapa de análise de procedência e 93% que, como o Evandro comentou, pode ser que utilizam, mas que não apareceram aqui nesse estudo, né? A análise de procedência a gente também vê como prática em algumas origens específicas, né? Por exemplo, algumas classificações vindo ali de um atendimento de cliente, de origem de fornecedor também, a gente percebe né, essa prática de avaliar se é procedente ou improcedente nesses dois tipos de origens, né? Fornecedores ou clientes, né? Isso, e também mostra, dentre esses 93%, né, novamente, pode ter também situações onde as pessoas, ou os processos, a gente não registra aqui como uma etapa, mas isso é feito previamente, né? Às vezes antes mesmo do cadastro, antes mesmo do registro, a gente já analisa como, às vezes mesclando um pouco essa questão de aprovação e análise de procedência, às vezes tudo está junto de uma única análise, muitas vezes, e acaba trazendo para cá, né? Mas realmente é mais aplicável, principalmente quando vem de fora, né? Vem de outras, enfim, de outras organizações, ou vem de fora alguma não conformidade, eu preciso de fato analisar se aquilo está procedente de acordo com os meus requisitos, né? De acordo com os meus processos, meus procedimentos e tudo mais. Exatamente. E o percentual interessante aqui, que seria o próximo gráfico, é uma etapa que a gente trouxe aqui de disposição a ação imediata, né? Mas uma etapa voltada ali para que o pessoal registre quais as ações de contenção foram realizadas para aquela não conformidade identificada, né? E aqui a gente já percebe um percentual maior, né? 66 ou 68? 66. 66 tem como prática, né, ter uma parte, né, do registro da não conformidade voltado aí para estar planejando, para estar evidenciando, né, ações de disposição, ação imediata ou ações de contenção, né? Tem várias nomenclaturas que a gente pode dar para esse ponto, né? Exato. E aproveitando de novo, pode ir, Wander, depois eu vou. Não, eu ia falar essa questão da ação imediata do registro de não conformidade, talvez possa ficar a pergunta, né, em que situações a gente não faz esse registro, né? Talvez aí você pode responder que pode ser por conta da auditoria, pode ter alguma situação específica do seu processo, né? Mas de fato tem registro que você acaba não fazendo uma ação imediata naquele momento, né?
Eu acho que nessa nossa amostragem aqui, se eu não me engano, o que mais incidiu dentro desse não são vindas de auditoria externa, se eu não me engano, algo nessa correlação, né, já trazendo um pouquinho da informação. E também isso é um artifício, é uma coisa para que a gente tenha essas ações de contenção antes de uma análise de causa, né? A gente apaga o incêndio, eu costumo sempre falar isso também nos nossos treinamentos. Primeiro a gente apaga o incêndio e depois a gente vai agora para prevenção para que isso não ocorra novamente, né? Quando a gente está numa conformidade, parte do pressuposto que aconteceu algo errado, né? Ou aconteceu algo que não deveria ter acontecido. Então primeiro a gente apaga o incêndio, resolve a situação e depois elimina essa causa, né? Eu tento eliminar, minimizar, enfim. De novo, puxando a sardinha de novo ali para a parte da identificação, se a gente tiver bem essa classificação bem definida, até mesmo ações de contenção padrão a gente pode ter, né? A gente pode ter algumas tratativas padronizadas dentro do nosso processo para facilitar e evitar com que os responsáveis acabem esquecendo de fazer determinada coisa, enfim. Então, a identificação também vem como uma forma de padronizar tratativas, até mesmo ações de contenção. Como uma devolução, por exemplo, eu posso ter umas ações de contenção que seja solicitar a transportadora para pegar uma devolução, por exemplo, ou fazer o cadastro de um pedido de reposição, né, ou fazer uma correção de nota, coisas que vocês vão ter como padrão dentro de uma contenção para determinada classificação, a gente ter isso padronizado de fato, né? Então, a gente, de certa forma, automatiza uma decisão que viria depois, né? Ô, pessoal, eu só quero fazer um review aqui para quem talvez está chegando por agora, só para vocês entenderem. Então, nós fizemos uma pesquisa, então, baseado em mais de 100 empresas, e nós estamos trazendo as boas práticas. Então, até o momento, o que a gente já fez? A gente já falou sobre identificação, ajuda aí, galera. Falou sobre identificação e essa importância de identificar, classificar, que talvez seja uma primeira etapa macro do registro de não conformidade. A gente está agora falando já numa segunda etapa, né, que é a pós-abertura e pré-análise. Então, eu tenho a boa prática de fazer a identificação, a classificação, e agora a gente está avançando nessa etapa, então, de abertura e pré-análise. Para quem chegou agora, então, já fica atualizado do que nós estamos conversando. Exatamente. E indo para o próximo ponto, né, a gente viu algumas etapas, então, pré-análise de causa, e agora a gente traz aqui um levantamento do que a gente observou para análise de causa, né? E na análise de causa, a gente percebe, né, a utilização, a importância, né, de ferramentas da qualidade que visam apoiar a identificação da causa raiz, a questionar os porquês, a olhar para o processo, identificar alguns pontos, né, daquele processo, como, por exemplo, o material, o método, medida ali que traz a ferramenta do Ishikawa, né? A gente sabe que tem outras ferramentas também ótimas no mercado, que também visam, né, apoiar, dar apoio, facilitar, né, a identificação da causa raiz da não conformidade. E nesse estudo, com essas mais de 100 empresas, nós percebemos, né, alguns percentuais referente à utilização dessas ferramentas, especificamente os 5 porquês e Ishikawa, lembrando, né, que pode sim ter outras ferramentas que apoiam, né, a análise de causa, a identificação da causa raiz, e também tem um percentual interessante, o que a gente chama aqui de causa simples, né? A gente ficou pensando, qual o nome que a gente vai dar para esse percentual, né? Mas o que seria então a causa simples na visão aqui do time seria aquele campo texto, aquele campo livre que o pessoal relata, descreve, né, a descrição, o que eles identificaram como causa Ele não usa um da não método conformidade. específico, né? Ele acaba descrevendo naturalmente a causa daquele registro. Uma prática bem comum é via brainstorming, via reunião, né, de envolvidos que podem levantar essas causas sem o uso de um método específico conhecido como os que a gente trouxe ali também. E o pessoal, na visão de vocês aí, agora eu vou te fazer uma pergunta aí. Concluídas sem análise de causa, 44%, é um número significativo, né, de registros. E aí eu queria já, enquanto vocês pensam na resposta, eu já vou provocar de novo o pessoal aqui que está acompanhando a gente. Pessoal, vocês costumam, todo registro de não conformidade, ter análise de causa? Isso fica num segundo momento, ou todo registro de não conformidade tem análise de causa? A galera que tem análise de causa, vou pedir para botar um sim aí de novo no chat,
e o pessoal que faz num segundo momento vai botar e agora? O que me vem aqui? Sim, pós. Pode botar assim. Sim, pós. Daí a gente vai saber que o pessoal tem análise. Ó, o pessoal, imagina, o pessoal faz. Ó, sim. Aline, Bastante. Samara, o pessoal. Esse chat o pessoal vai assistir depois, só vai ter sim, não, né? O que eles estão fazendo aí? O que eles fizeram? Ó, Ali. o Rafael até comentou, ó, quando a falha é recorrente, é analisado, né? Então, assim. Show. Tem análise de causa, ó, não tem, nem toda NC tem análise de causa, o Luiz Felipe botou aqui também. Até eu ia, quando a gente estava nas prévias, né, comentando sobre esse levantamento, me chamou a atenção 2 pontos, né? O item da norma, né, o requisito da norma 10.2, acho que é o B, que ele traz ali como uma interpretação avaliar a necessidade de analisar as causas, né? E também me chama a atenção aqui que a gente vê muito nos treinamentos, né, conversando com os profissionais da qualidade, a gente percebe que tem algumas empresas, como já o pessoal já comentou ali, né, que costumam, no final de um determinado período, no final do mês, a cada 15 dias, né, olhar para o processo, olhar para as não conformidades que foram identificadas, que tiveram alguma ação imediata, né, e agrupar essas não conformidades da mesma origem, da mesma classificação, para depois fazer uma análise de causa com esse conjunto de não conformidades, né, que foram reincidentes, que tiveram a mesma origem e a mesma classificação, por exemplo. Então, é um número que chama a atenção, mas eu vejo que dá de relacionar um pouco também com esses dois comentários, né? O item da norma, o 10.2b, e também essa prática de avaliar no final de um período, por exemplo, as não conformidades e fazer uma única tratativa para depois planejar um único plano de ação, né? Aí eu acho que vale de novo, né? O eu acho no sentido é a minha opinião, tá? Por isso que eu falo eu acho. Mas nesse sentido, cabe novamente avaliar o teu processo e ter uma classificação bem estruturada, porque eu penso que não conformidades, dependendo da sua classificação, não vão te exigir naquele momento exato uma análise. Isso pode ser feito a cada 2 meses, a cada 1 mês, aí você vai ter que avaliar no seu processo, né? E sim, tem casos que você não vai deixar um erro de produção ou no teu processo que impacta o teu serviço até o final do mês, né? Deixar registrando as não conformidades, porque o teu processo diz que você só avalia isso lá no final. Então, é o olhar de novo o seu processo, avaliando qual é o impacto daquela não conformidade, né? Qual é o grau de criticidade, né? De criticidade, exato, né? Que ela acaba tendo no seu processo, né? Esse é o ponto, né? Além da classificação no sentido da origem e, enfim, também tem a questão da criticidade que pode fazer parte dessa análise, né? Então, tendo um processo também pré-definindo isso, facilita para a gente saber qual caminho cada um vai tomar de acordo com uma classificação, desde a origem até a sua própria criticidade, né? Ah, legal. Até o Luiz Felipe botou, é obrigatório pela ISO realizar análise de causa para todas as NCs detectadas. Aí até então, por meus estudos, não tem essa necessidade, foi o que ele comentou aqui. De fato, Luiz, como a gente estava comentando aqui, a norma prevê uma avaliação desses registros, né? Ela não gera uma obrigação. Isso não quer dizer que você vai se apoiar nisso e não vai fazer análise de causa. No meu ponto de vista, você vai avaliar qual é o impacto dessa não conformidade no teu processo. Acabamos de dar um exemplo, né? Um processo produtivo que tem impacto direto no produto, você não vai fazer a análise. Eu imagino que vai ser uma falta grave para o seu processo, né? Não é nem questão de norma, é questão de você, de fato, olhar a ferramenta, né? E a Nayara até, pessoal, estou abrindo aqui a Maria Francelina, de Maputo, Moçambique, então estamos aí com o pessoal de fora do país também, que legal. Atravessando a Atlântica. Bacana, Maria, seja bem-vinda aí, tá bom? Que massa, isso legal, aí. Legal, Luiz, é isso aí. Bom saber que qualidade está em todo mundo, né? Isso aí. Que legal, bacana. Vamos seguir então, falando aí da análise de causa?
É Seguimos, só vamos lá. uma última contribuição, Vai lá, a Pedro. gente vê aqui que o simples funciona, pode pensar dessa forma, mas também não Verdade. podemos desvalorizar, né, o que essas ferramentas trazem para nós, né? Tanto o Ishikawa como o 5 porquês, só buscar Ishikawa e 5 porquês ou análise de causa no Google, você vai ver essas ferramentas pipocando lá, né? Vários blogs, enfim, vários artigos ensinando um pouco, falando um pouco da ferramenta, justamente porque ela tem sim um apoio importante, né? Cada uma com sua característica, né? O Ishikawa talvez tendo uma pegada mais para a indústria, mais para processo produtivo, um pouco menos para serviço, já o 5 porquê sendo algo para a gente ir mais a fundo em uma causa já pré-definida, o Ishikawa ajudando mais a mapear as possíveis causas antes da gente definir, mas enfim, cada ferramenta auxilia da sua forma e longe da gente estimular o não uso delas aqui, né? Mas é mostrar um pouquinho o comportamento que a gente vê na amostragem que a gente pegou, são números, né? A gente não pode brigar com eles, mas não podemos tirar essa importância também. Até pegando o gancho desse teu comentário, né, Pedro? A gente vê sim essas ferramentas sendo utilizadas de maneira individual, mas a gente também percebeu nesse estudo o conjunto de ferramentas, né, para uma mesma análise de causa de uma mesma não conformidade, né? E eu, na minha opinião, acho isso muito interessante, né? Às vezes tu tá lá com um campo de descrição, mas onde tu descreve aí, naquele brainstorm, tá descrevendo no formato texto as causas da não conformidade, mas é isso, a gente começar a questionar, tá, mas por que isso? Mas por que aquilo? A gente vai sendo mais investigativo, digamos assim, né? Então, eu acho bem interessante essa junção das variações, os agrupamentos de ferramenta para uma análise de causa, né? E é o que a gente traz nesse gráfico, né? Olha só, então, 70% utilizam daquele campo texto, né? Descrição, onde a gente nomeou aqui como causa simples, né? Mas também percebe ali o uso individual dos 5 porquês, 14%, Ishikawa 8%, também alguns percentuais, né, dessa amostragem de quase 20 mil não conformidades que são ali Ishikawa mais 5 porquês, causa simples, e Ishikawa e 5 porquês, né? Achei legal esse dado, né? Essa informação, esse comportamento, né, de que apareceu ali nesse estudo, me chamou bastante atenção também. E olhar aí, 14% usam só os 5 porquês, 8% usam o Ishikawa, a maior parte usa um ou outro, mas como a Tamiris comentou, eles podem ser complementares, né, até mesmo pela característica de cada ferramenta. Muitas vezes o Ishikawa pode te ajudar a mapear melhor as possibilidades e os 5 porquês te levar mais a fundo naquela causa. Então, não existe só um caminho, mas elas podem ser complementares. A maturidade também, né, voltando um pouquinho, a maturidade do processo, como que isso está claro, até mesmo treinado, né, entre as pessoas na empresa também pode ser um limitador para o uso dessas ferramentas muitas vezes, né? Sim. Então, realmente, a gente possa estar mostrando aqui uma amostra que está num processo de expansão, talvez, o uso dessas ferramentas, justamente por essa questão da qualificação, treinamento, enfim. Porque a gente precisa saber usar, é uma ferramenta, né? Precisa saber usar. Alguém não sabe martelar, pegar um prego lá, vai martelar o dedo, né? Então tem que usar aqui a ferramenta sabendo usar. Isso aí. E ali a gente apareceu, né, o Ishikawa, né? E o Ishikawa, não lembro se foi o Pedro ou o Evan comentou, às vezes é mais direcionado aí para a área da indústria, né? Processo produtivo, Isso, mas também às vezes o pessoal se questiona, tá, mas eu vou ter que preencher todos os M's, né? Vou ter que preencher uma causa para método, para medida, para meio ambiente. Às vezes o pessoal tem essa interpretação, né? Mas na verdade vai muito do que você está analisando, né? Às vezes essa não conformidade que está em análise ali para você, tem causas relacionadas ali a mão de obra, material, né? Então não existe uma regra e o Ishikawa a gente tem que preencher todos os M's para tentar encontrar a causa raiz, né? São apoios que a ferramenta traz para você investigar ali, olhar para o seu processo e identificar a causa raiz ali da não conformidade, né? Exato. Caso contrário, é uma burocratização que não agrega valor em nada, né? A gente fala aqui que é encher linguiça, né? Não vai nos trazer
um retorno ali adequado. Essa reflexão é importante, né? Porque se o sistema de gestão em si ele não está engajado, né, no sentido de gerar maior rentabilidade para a empresa, que talvez seja o ponto alto, né? Satisfação dos clientes. Eu acho que são aspectos importantes aí que, de fato, como o Pedro falou, no final das contas, você vai burocratizando, vai deixando o processo pesado para ser executado. De fato, de contrapartida, tem que ser corrigido, tem que ser analisado, ok, mas é preciso ponderar muito bem a dosagem, né, dessas questões aí no dia a dia mesmo, né? Aí vale novamente, a gente estamos tentando aqui criar esse ambiente para que você reflita junto ao seu processo, para verificar se você não está criando alguma burocracia, se de fato, né, o processo às vezes não está na velocidade adequada, porque talvez alguns métodos estão sendo implementados até de maneira equivocada, no sentido de queimou a lâmpada, vou fazer uma análise de causa aqui usando 5 porquês e Ishikawa. Pode acontecer? Pode, mas basicamente a gente entende que se for lá comprar uma lâmpada nova e colocar, ela vai voltar a funcionar normalmente sem grandes problemas, né? Então, assim, é só um exemplo figurado aqui para a gente não usar dar um exemplo aqui, a gente não usar uma bazuca para matar uma pulga, né? Exato. Exatamente. Então, E até passo no maior 5 que a perna. até nos 5 porquês, eu vi aqui um comentário da Nayara, né? Nem os 5 porquês a gente precisa ter todos os porquês preenchidos. Pô, às vezes tu tem 2 porquês, já responde aí, já te ajuda a identificar, né? Ou às vezes eu tenho que até ultrapassar e chegar ali nos 10 porquês, por exemplo, né? Então, a ferramenta está aí para a gente para apoiar, né? Não para dizer, tem que fazer assim e é isso. Eu costumo brincar que quanto mais porque a gente avança, mais numa dúvida existencial a gente entra. Então, talvez seja melhor limitar ali numa parte. Daqui a pouco a gente vai dizer no eu lá, enfim. Eu achei interessante o comentário do Rafael Rodrigues, que ele fala, né, que as ferramentas vêm para facilitar. Se há muita dificuldade, pode-se ir aos poucos. O próprio brainstorming ajuda muito no exercício dessas ferramentas. Achei muito bacana o comentário dele. É isso aí, Rafael. É um pouco que a gente comentou nas prévias também, né, Evandro? Da necessidade é que se gera a solução, né? A gente pega a solução e já tenta implementar sem ver a necessidade ou sem sentir ela, é um peso que vai ter que carregar. A gente vai estar disposto, vai ter braço, vai ter perna para carregar tudo isso. Acho que é bom analisar e talvez realmente pensar isso a longo prazo, passo a passo, tem um resultado melhor, né, a longo prazo. Maturidade, né? Aí talvez a gente volta nesse ponto de novo, talvez a gente vai repetir outras vezes, né? A maturidade do seu processo vai determinar talvez as ferramentas que você vai utilizar, as classificações que você vai fazer, né? Então, vale essas reflexões aí para o seu processo aí, para o seu dia a dia. Exatamente. Então tá, vamos seguindo aí. Vimos identificação, vimos algumas etapas, análise de causa, e agora identifiquei a causa raiz, o que eu tenho que fazer? Tenho que tomar ações para tratar essas causas, né? E como a gente percebeu aí o uso do plano de ação, né? Opa, antes, esqueci desse. Nas classificações das não conformidades, a gente também percebeu uma prática de deixar obrigatória a análise de causa, né? Então, a gente volta ali para aquele ponto, né? Lá nas classificações eu posso já determinar alguns fluxo de etapas que aquela não conformidade vai passar, o fluxo de tratativas que a gente costuma ter, né? E um dado, né, nesse estudo que chamou a atenção em algumas dessas classificações ter como obrigatório a análise de causa, né, 24%. Talvez tenha ali relação com o que a gente comentava antes, né, da criticidade que aquela não conformidade identificada tem no teu processo, ou não conformidades, por exemplo, vinda de auditoria, que a gente costuma ter, né, uma abertura, análise de causa direto, né, então tá bem relacionado a isso também, né. Isso é muito utilizado também, usando um exemplo prático, né, que acho que todo mundo vai acabar tendo, é uma não conformidade vindo de auditoria externa, por exemplo. Não posso deixar de fazer análise de causa, né, é algo, inclusive, muitas vezes imposto pelo organismo certificador e tudo mais. Então, dentro da minha classificação, eu posso ter no meu processo um fluxo que me obriga a passar pela análise de causa. Isso pode, óbvio, ser feito via sistema, via fluxo, via procedimento, né, de fato, mas eu preciso dizer em algum lugar quando eu não posso deixar de fazer essa análise de causa, talvez a auditoria externa seja o melhor exemplo.
o pessoal poder imaginar. Exatamente. Aí agora sim, então agora vamos para o plano de ação. No plano de ação, então, o que nós percebemos aqui? Etapa de aprovação do plano de ação. Ô Pedro, não mexe no teu fone, porque senão vai começar a estourar. Opa, agora Show. sim. Muito obrigado. Ô, Naira, depois corta essa parte. Tava vendo aí o barulho. Da onde que vem esse barulho? Tá explicado. Pode. Foi. Pedro, fica estático aí. Não se mexe. Não se mexe. Aí, fechou. Dá mais uns 10 minutinhos aí, Pedro. Fica aí. Então, aprovação. Aqui a gente viu lá na não conformidade uma etapa de aprovação e aqui no plano de ação vinculado à não conformidade também a aprovação. Agora a gente já vê mais distribuído, né? Quase que 50% cada um, né? Imagino que porque quando a gente fala de ações, a gente também envolve ali questão de custo, né? Então, acho que está bem ligado a isso, né? A custos que essas ações podem ter para o processo, o impacto, né, também que essa ação pode ter ali num determinado processo da organização, né? E junto também tem a utilização da ferramenta do 5W2H. Daí entra nessa linha de a gente... Será que é o meu? Entra nessa linha de a gente deixar mais detalhado, né, o planejamento dessas ações, até para os envolvidos, né, entenderem um pouco o que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer, qual o custo, né, que a gente vai ter, né, então a gente percebeu também o uso interessante aí, por mais que 8%, mas dos 5W2Hs ali no planejamento das ações, né, para a tratativa das causas da não conformidade, né. Essa etapa da aprovação é importante porque, como bem a Tamires falou, dependendo das ações, naturalmente envolve custo, né? E envolvendo o custo, muitas vezes vai para alta direção, né? Então, você de uma origem lá tem que contratar um treinamento, você tem que fazer uma reavaliação de algum maquinário. Então, é natural que essa etapa passe pela aprovação, né? E até mesmo, às vezes, até pela própria reavaliação das atividades, não às vezes focando só no próprio custo, né? Talvez o próprio gestor da área queira dar o crivo dele também em relação àquilo que vai de fato ser executado, até para se alcançar o objetivo que é a verificação da eficácia e de fato, né, com a eficácia e a eficiência desse plano, né? Então, talvez aí por isso que esteja tão balizado aí entre 49% e 51%, né? Às vezes, quando a gente também tem processos que existem uma responsabilidade técnica em cima de um produto, né, na área farmacêutica, por exemplo, existe bastante isso, então eu não posso, às vezes, se às vezes um plano de ação que envolve o produto, eu preciso ter a aprovação de alguma pessoa, né, tem a questão da direção também com relação a custos. Basicamente é onde, na verdade, né, precisa passar pelo crivo de alguém dentro dentro da organização que não participou da elaboração, né? Então, nesses contextos, se a gente for tentar olhar de uma forma mais generalista, nesse contexto, talvez essa etapa se aplique. No nosso caso, a gente tem praticamente meio a meio, né? Com ruído de novo, né? E o método também é um pouquinho daquilo, reforça também um pouquinho que a gente falou antes, né? O simples funciona, mas são métodos que nos ajudam a deixar mais detalhado, né? Então, pode fazer parte de um processo de amadurecimento também dentro das organizações, mas também essa questão de burocratização, até que ponto ela nos agrega. Hoje, pelo menos essa nossa amostragem, ainda é um percentual bem pequeno que utiliza esse método. Beleza. Pessoal, algum de nós aí tá, acho que o microfone um pouco... Eu não sei se para todo mundo tá com um ruído, teu microfone, eu acho, ou da Tamires, eu não sei, é um dos dois aí, tá? Meu? Só cuidado pra gente não mexer, pra gente tentar finalizar com sucesso aí. Vamos lá. Vamos lá, então. Conclusão da não conformidade. A gente traz aqui um tempo médio, né, que a gente percebeu ali para a conclusão da não conformidade. Lembrando, né, pessoal, tudo que a gente compartilhou com vocês não é regra, né? São comportamentos, práticas que a gente observou nesse estudo com mais de 100 empresas, né? Então, nesse dado, né, falando de tempo médio de conclusão das não conformidades, a gente percebe, né, que tem uma conclusão, tem um percentual bem relevante, né, ali
período em menos de um mês ou até um mês, e depois um pouco mais distribuído, né? E vai muito em relação com o que a gente comentava antes das ações, né? A gente sabe que às vezes o processo é mais complexo, ou a ação, né, demanda um tempo maior de planejamento e execução. Então, vai muito aí do processo, das ações que foram identificadas, né? Mas eu achei bem interessante esses percentuais aí vindo entre até um mês, né? O Um tempo mês, médio né? de conclusão das não conformidades, né? Cai muito na questão da classificação, né, Tamires? Pode estar muito ligado também a que tipo de classificação essas não conformidades estavam originadas, né? Porque se tu pegar alguma coisa em relação ao teu processo que seja crítica, de fato o teu esforço vai ser maior para resolver o mais rápido possível. Se tu pegar questões que envolvam talvez uma resposta mais longa, que envolva um outro processo que não com tanta urgência, é natural que as atividades também, as análises vão levar mais tempo para você fazer o fluxo, né, de análise e correção. Então, talvez esteja linkado à classificação, né? E aí, claro, Sim. o quanto mais rápido se resolver, a gente tem que lembrar que nós estamos falando de não conformidade. Não conformidade provavelmente sempre vai estar linkada aí a algum custo para a organização, direto ou Uhum, indireto, né? Porque se espera que o processo funcione de uma maneira, ele não está funcionando, você acaba realizando um registro para justamente corrigir. Essa correção de fato envolve tempo, colaboradores e naturalmente vai envolver a parte financeira, né? uhum. Então, como boa prática, o mais rápido possível, né? No menor custo e no menor tempo possível. Exatamente. E aí tem algumas que a gente vê também que a própria tratativa tem ali 2, 3 ações, né, já tem outras dependendo nessa linha de complexidade, né, tem ali um uma organização já em etapas dessas ações, que daí impacta também, né, pode estar aparecendo nesses percentuais aí pouco mais de 2 meses, 3 meses, 4 meses e aí por diante, né. Mas foi interessante, menos de 1%, desculpa, menos de um mês, 36% é bem interessante, quer dizer que o pessoal trabalha Uhum. muito aí para registrar trabalhar e concluir essas não conformidades o mais rápido possível. A gente Exato. nota também que são percentuais parecidos com as relações com a análise de causa que a gente viu antes, né? Então, sem análise de causa e com a análise de causa simples também teve um percentual maior. Talvez isso possa também ajudar a ter um processo um pouco mais ágil. Então, mostra um pouquinho, também é um espelho daquilo que a gente viu no gráfico anterior, né? A gente pode interpretar, acho que dessa forma. E uma outra boa prática que pode também ser implementada a depender da classificação, talvez o pessoal possa também pegar como insight, é realmente a gente definir prazos padrão para determinados tipos de classificação ou de etapas. Né? Realmente, quando é de determinado cliente ou uma criticidade A, eu não posso demorar mais de uma semana para responder. Então, a análise de causa ou até a minha ação de contenção tem que ser em uma semana. Se a gente conseguir, eu tiver um processo, né, maduro o suficiente para a gente poder já pré-definir isso, dar mais segurança também, imagino, para que a gente possa tratar isso com mais agilidade. Mas é uma outra boa prática que a gente, acho que acabou não trazendo aqui como gráfico, mas a gente vê, não tem o número, mas é uma percepção nossa, né? Então é na questão do eu acho, como o Evandro falou. É uma boa prática que pode ajudar. Isso aí. E dentro desse cenário de conclusão ainda, né, que a gente está comentando, tem um outro dado ali, que a gente viu algumas etapas que podem ser, né, utilizadas, dependendo aí a classificação da não conformidade, enfim, que seriam as não conformidades identificadas que foram reprovadas, né, ou seja, percebeu que não era uma não conformidade, ou foi cadastrado por engano, né, pode estar entrando aí nesse 1%, e aquelas que a gente comentou ali, lembra da análise de procedência que a gente comentava lá no início, né? Então, 1% também apareceu aí como concluídas como improcedente, né? Então, são algumas etapas que às vezes auxiliam também no nosso processo, né? Algumas práticas que vêm aí auxiliar o nosso processo de gerenciamento de não conformidades. Ô Tamires, a Deise Oi? até comentou aqui, ela perguntou quais dicas dariam para engajar mais os times para uma conclusão mais célere. Ô Deise, de maneira
assim, bem objetivo em relação à dica, eu diria o seguinte, que acho que foi uma das primeiras coisas que a gente comentou lá no início, né? Talvez trazer a consciência do quão é importante as pessoas estarem envolvidas com o sistema de gestão. Aí talvez é um assunto até para uma outra live, mas gerar a consciência de que é importante registrar, cada um fazer a sua etapa, a pessoa entender o quão é importante ela dentro do processo, faz com que haja um alto grau de engajamento. Nós percebemos aqui, acho que foi na live anterior que eu comentei, Deise, de alta direção envolvida, e aí a gente pode botar alta direção, incluir também aqui supervisores, gestores, enfim, entende-se que se tem um grau alto de execução por todos. Então, se eu fosse te dizer uma única palavra, é gerar consciência nas pessoas da importância do que é um sistema de gestão. Não é um conjunto de normas, no meu ponto de vista, não é obrigações, mas serve para tornar as empresas mais produtivas, mais rentáveis, né? E eu penso que os colaboradores precisam também ter essa consciência, e essa consciência geralmente vem de cima, tá? Esse é o meu ponto de vista. Isso aí. E indo para os pontos finais ali do nosso tópico de hoje, a gente traz algumas perguntas, algumas reflexões aí para vocês também pensarem junto com a gente, olhar para o seu processo, né? E de tudo que a gente viu hoje, né? Lembrando que não são regras, você não é obrigado a seguir esses passos, né? A gente trouxe aqui práticas, comportamentos que dão certo, né? Nessas mais de 100 empresas e que algum detalhe ou outro pode estar auxiliando o processo de você, pode estar ajudando vocês também, né? Então, algumas reflexões que a gente traz aqui. As pessoas conhecem os processos, né? A gente falou bastante de processo, né? Quais as não conformidades são mais críticas? Ter essa identificação de essa não conformidade é menor, essa não conformidade é maior, que a gente vê bastante esse tipo de classificação que o pessoal tem como prática, né? Você abre não conformidades para processos ou para pessoas? Os envolvidos sabem o que fazer? Que tipo de resultado eu posso ter classificando as não conformidades? Lá no final do mês, apresentando um indicador para o meu time, olhando, saber quais as não conformidades são mais registradas em um determinado período, né? E as ferramentas são aplicáveis à medida que a gente conhece o processo, né? Então, semana que vem a gente continua falando de boas práticas no SGQ, específico para avaliação de fornecedores, o assunto da próxima semana. A gente agradece a participação, a atenção de vocês, né, por ter participado aí com a gente, comentando sim ou não, né, que o Evandro fazia o quiz, digamos, no decorrer da apresentação. Evandro, Pedro, muito obrigada também. Agora a gente chama a Nayara para a gente fazer os comentários finais. Muito bem, pessoal. Assim, né? A primeira live na semana passada foi uma grande expectativa e eu acho que hoje também foi uma grande expectativa e muito bem atendida, pelo menos no meu ponto de vista, né? Tivemos uma participação bem legal aí da turma, inclusive da nossa querida Francelina, que está lá em Maputo e sempre está participando, né? Aqui. Tá internacional. Vendo? Que isso. Isso aí, conexão. Bom, adorei o tema. Eu acho que essa pesquisa ela trouxe muita abordagem legal, né, para a gente conhecer assim as práticas mesmo das organizações e de vários portes, né? Não são só organizações de diversos, grandes. tá, Nayara? Tem empresas gigantes no meio aqui, se a gente fosse pegar, são reconhecidas internacionalmente e de empresas menores, de 100 funcionários, 50 funcionários. Então, assim, para vocês verem a escala do que foi essa amostragem, né? Então, e a ideia foi isso mesmo, tentar dar uma abrangência maior para entender que tipo de boas práticas se tem no dia a dia, porque às vezes, qual foi a ideia dessa live também, né, Nayara? Às vezes as pessoas, os seus coordenadores, às vezes estão naquela ilha, mas como é que o outro está fazendo? E aí o cara vai para aquela live que fala 10 métodos, tá, mas o que está acontecendo aí? Qual é a realidade? A gente tentou trazer um pouco dessa realidade para essa live aí, espero que tenha sido de alguma maneira enriquecedora aí para o pessoal.
É isso aí, foi bem legal. E eu acho que não conformidade é um tema muito complicado, né, Evandro? Porque, assim, como consultora, eu sempre vejo que, primeiro, o fato dela ser visto como bicho-papão, né, de todo o sistema de gestão. Verdade. E também pelo fato de, às vezes, nós não sabermos identificar onde que essa não conformidade se encaixa, né? Em qual requisito. Eu lembro até de uma vez um comentário que dizia que o maior índice de não conformidade sempre está relacionado ali à direção, né? Mas ninguém registra que Ninguém tem coragem de botar. Ninguém tem coragem de colocar que é a falta de comprometimento da direção ali que está causando aquele problema, né? Eu ia te falar até, Nayara, em relação aos registros também, eu já participei de processo de consultoria também, e uma das primeiras abordagens, quando você começa a disseminar a ideia do quão importante e tal, até nos conversávamos nas prévias e dava essa minha experiência, tanto é que sai como pergunta final, você está abrindo registro de não conformidade para pessoas ou para processo? Tanto é que uma vez numa reunião, a pessoa assim, tá, mas onde é que eu coloco o nome da pessoa para me registrar não conformidade? Eu digo, olha só, querido, você não está abrindo registro de não conformidade para a pessoa, você está registrando para o processo. Naturalmente, né, Nayara? Às vezes a pessoa é o processo, né? Naturalmente, ela é vários processos. Entendi a pergunta do colega, mas é essa visão que muitas vezes acaba deixando as pessoas até receosas em abrir um registro de não conformidade, porque, vou estar abrindo para o colega. Não, abençoado, você está abrindo para o processo, a gente corrigir e melhorar esse processo, né? É verdade, é verdade. Mas bem bacana esse tema que vocês trouxeram, né? Essa abordagem, essa forma de conhecermos como que isso é tratado em diversos tipos de organizações, seja por segmento ou por tamanho, né? Porte de empresa. E eu acho que é isso, pessoal. Nós passamos um pouquinho aí o nosso tempo previsto, né? Mas é sempre tem uma grande valia aí esses complementos, né? Até para poder conseguirmos responder aí alguns comentários, algumas perguntas do nosso público. Então, se deixar, o pessoal fica a tarde inteira conversando, né? É isso aí, é bem assim. Bom, agradecer vocês aí, né, por estar mais um dia aqui compartilhando conosco, né, esse conteúdo bem bacana aí sobre práticas no sistema de gestão. Convidar o pessoal para participar conosco. Semana que vem é a nossa última live, no dia 29, também às 14 horas estaremos aqui, só que falando sobre a avaliação de fornecedores. Isso aí. O nosso formulário para solicitação do certificado está aberto aí já, desde quando iniciamos a live, e vai até amanhã aí, né? São 24 horas, a gente está fechando esse formulário, que aí dá tempo para o pessoal ver, rever e participar conosco. E agradecer vocês, Evandro, Tamires, nosso locutor Pedro, que esteve aqui conosco, né, nessa tarde. E agradecer o pessoal que participou conosco também, né? Contribuindo aí de alguma forma para a realização desse nosso encontro virtual aqui. Exatamente. Show de bola, galera. Obrigado pela atenção, um abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até, um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.